Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que tem sido esse período de ensino remoto emergencial? Tudo certo? Bom, a nossa aula de hoje é sobre cooperação internacional ainda, é a nossa segunda aula teórica, né? Nosso segundo vídeo teórico. E hoje a gente vai conversar principalmente sobre as categorias de cooperação internacional. Na nossa última conversa, a gente falou bastante sobre cooperação internacional de uma maneira mais ampla, né? A gente discutiu uma série de características. No final, eu ainda dei uma passada pelas categorias, que hoje a gente vai discutir e problematizar um pouco mais, né? Comparar alguns casos da realidade, por aí vai. Então, a ideia de hoje é a gente aprofundar nesse debate e, assim, estarmos prontos para debater justamente os casos práticos que vão ser apresentados nos debates. Convido vocês mais uma vez para estar comigo no debate que vai acontecer todas as quartas-feiras. Acho que essa é uma pequena mudança que eu vou colocar lá em relação ao que foi apresentado no vídeo de apresentação da disciplina, que é que os nossos encontros, que seriam uma vez a cada 2 semanas mais ou menos, eles serão toda semana. Eu estarei todas as semanas, durante 1 hora, para a gente conversar sobre os conteúdos que estão tanto de modo assíncrono, quanto de vídeos assíncronos, quanto os textos, beleza? Então vocês são muito bem-vindos. Tenho tido experiências muito legais com esses debates. Bom, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai conversar sobre as categorias de cooperação internacional. E tem uma questão bastante importante, né? Por que eu escolhi essa foto? Todas as fotos que eu coloquei ali, elas têm um porquê, né? Eu tentei garantir que houvesse alguma lógica na apresentação visual em relação às fotos. A Unasur foi uma instituição, e no momento a gente está falando dela no passado, justamente uma associação muito importante que tinha como principal plataforma o aprofundamento não só da integração no sentido político e do aprofundamento das relações políticas entre os países da América do Sul e posteriormente latino-americanos como um todo, mas principalmente o aprofundamento de laços de cooperação internacional, ou seja, diferentes atividades, diferentes programas, projetos de cooperação internacional foram desenvolvidos a partir do marco da Unasur. Foram incorporados à Unasur e expandidos a partir da Unasur. Realmente foi um instrumento muito importante. Bom, avançando na nossa conversa, hoje a gente vai falar das categorias de cooperação internacional por agenda, das categorias por atores, e dessas categorias por atores a gente vai ver 2 formas de fazer essa categorização. Uma que é a que está no primeiro texto, no texto da semana passada, que é as categorias por atores, um modelo com condicionalidade. Quem está chamando de modelo de condicionalidade sou eu, tá? Isso não está escrito no texto. É a forma como eles categorizam a cooperação internacional. Eles estabelecem condições para ir abrindo, né? A gente vai ver mais para frente como é que é. E categorias por atores, modelo sem condicionalidade, que é um modelo proposto por mim para a gente analisar a cooperação internacional. E por último, a gente vai conversar sobre cooperação triangular, bastante baseado no texto do Bruno Aylon. Claro que é importante colocar que os 2 textos vão estar misturados durante toda essa discussão, assim como estarão presentes nas próximas. Ou seja, os vídeos eles fazem muito o que a gente faz em sala de aula mesmo, né? A ideia é a gente ir misturando os conteúdos e relacionando os textos a todo momento. A única coisa que é difícil nesses vídeos é porque eu estou sozinho, eu não tenho vocês com quem trocar, pelo menos não nesse momento, sobre como que é essa discussão. Mas vamos lá. Bom, primeiro, agendas de cooperação, né? Ou seja, as categorias por agenda. Eu coloquei uma imagem aí que é de um campo de refugiados, justamente porque uma das primeiras formas de cooperação internacional que a gente tem no que a gente entende hoje como relações internacionais, ou seja, a cooperação internacional a partir do século XX, como a gente conversou lá, é justamente a assistência humanitária internacional, a ajuda humanitária internacional. E um dos principais alvos, um dos principais
espaços de ajuda internacional são justamente os campos de refugiados, né? E aí, esse, se não me engano, é um campo de refugiados do Quênia, né? Essa foto não é do tempo presente, acho que ela é de 2015. Mas acho que tem um fator importante sobre os campos de refugiados, eu não sei, alguns de vocês devem até saber melhor do que eu sobre essa discussão, mas um tema importante é como muitas vezes os campos de refugiados que são feitos para ser instalações temporárias, ou seja, espaços de passagem durante uma situação passageira de conflito ou de grande catástrofe, muitas vezes elas acabam se perpetuando e durando muitos anos, né? Alguns campos de refugiados, inclusive, se transformam, acabam por se converter em cidades, né? Então é de fato uma situação bastante grave, bastante complicada e que acaba, e muitas vezes são assentamentos humanos que dependem quase que exclusivamente da assistência humanitária internacional e da ajuda humanitária internacional. Por isso que eles estão aqui, que esse realmente é um debate muito importante. Bom, as principais categorias. Aqui eu escolhi as categorias que são mais debatidas na bibliografia, que estão mais presentes, né? Para ajuda humanitária internacional, que a gente já conversou, a cooperação internacional para o desenvolvimento, e aqui é importante, tá, gente? Quando a gente, de tudo que a gente conversou na última aula, a maior parte desses formatos de cooperação são o que a gente chama de cooperação internacional para o desenvolvimento, que é o quê? São parcerias internacionais entre países de diferentes níveis de desenvolvimento, desenhadas para a promoção, ou pelo menos ditas como desenhadas, para a promoção da cooperação internacional. Então, muitas vezes, diferentes formas de cooperação vão ser colocados dentro dessa caixinha de cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu enfrentei essa questão na minha tese, por exemplo. Eu estudo cooperação educacional, cooperação internacional educacional do ensino superior brasileiro, né? Entre 2010 e 2018. E vários textos com os quais eu dialoguei sugeriam que essa era uma forma de cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu, por uma lógica, inclusive, teórica, resolvi não colocar dentro dessa caixinha, porque eu via que essa cooperação internacional educacional, ela tinha outros objetivos e outras agendas que não eram necessariamente o desenvolvimento dos países parceiros, ou seja, mesmo a justificativa dessa cooperação internacional, muitas vezes ela estava muito mais vinculada ao regionalismo, a propostas de integração regional, do que necessariamente a lógica do desenvolvimento. Mas vocês vão encontrar muitas vezes os dois nomes muito associados, tá? Cooperação internacional para o desenvolvimento e cooperação internacional. Às vezes vai parecer que só existe cooperação internacional para o desenvolvimento, quando a gente fala de cooperação. Então tem todo um debate teórico importante em torno disso. O outro aspecto é a cooperação técnica. Cooperação técnica também se eu não me engano, pode ser um vício meu, porque eu estudei bastante cooperação técnica também. Mas cooperação técnica acaba sendo um dos temas mais discutidos dentro do campo da cooperação internacional. Então, às vezes você vai encontrar um texto falando, que no título está falando de cooperação internacional de maneira ampla, mas ele está discutindo cooperação técnica, né? Basicamente é o quê? É a assistência ou transferência de conhecimentos técnicos, né? Ou seja, uma forma de plantio diferente, uma forma de captação de água diferente, uma forma de arrecadação de impostos diferente, ou seja, há uma infinidade de possibilidades de técnicas para que podem ser transferidas. Então, muitas agendas de cooperação técnica, na verdade, a grande maioria, podem ser encaixadas dentro do marco da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, isso é importante dizer. Essas categorias que eu estou mostrando aqui, elas não são excludentes entre si, né? A ajuda humanitária já é um pouco mais, está num outro campo, né? Mas essas aqui, elas conversam entre si. Então, por exemplo, a próxima, que é a cooperação em defesa, muitas vezes ela vai ser uma cooperação tecnológica, uma parceria tecnológica para desenvolvimento de um determinado tipo de equipamento de defesa, seja ele um armamento ou não, que é uma cooperação tecnológica, né? São duas partes de dois países diferentes cooperando para um desenvolvimento de uma determinada tecnologia ou de um determinado produto de alta tecnologia.
pelo menos alta tecnologia para esses dois países. E aí você tem a cooperação, é uma cooperação em defesa, mas também é uma cooperação tecnológica. A mesma coisa em relação à cooperação técnica. Pode acontecer cooperação técnica no campo de defesa, sim, mas normalmente ela vai ser categorizada como cooperação em segurança e defesa, cooperação militar, ou seja, ela vai ganhar outras denominações, tá? Então vai depender muito dos atores, ou seja, como que eles, qual é o peso que eles vão dar, né, para essa agenda. Eles querem dar o peso do desenvolvimento, então eles vão falar que ela é uma cooperação internacional para o desenvolvimento. Eles querem dar o peso da cooperação técnica, eles vão falar que é uma cooperação técnica. Eles querem dar dos dois, vão falar que é uma cooperação técnica para o desenvolvimento, né? Uma cooperação técnica dentro do marco da cooperação internacional para o desenvolvimento. Vão falar que é uma cooperação em segurança e defesa, uma cooperação tecnológica, ou seja, sempre tem diferentes pesos. Cooperação financeira é a mais buscada e uma das mais difíceis de se conseguir na prática, né? Que é a transferência de recursos financeiros, certo? E a cooperação financeira, muitas vezes ela está associada aos demais, né? Porque muitas vezes a cooperação técnica é para a transferência de uma técnica, né? Ou um determinado método, uma coisa assim, e muitas vezes o financiamento já vem junto. Esse financiamento pode ser por doação ou por crédito, né? Seja um crédito subsidiado ou não. Então tem isso uma outra questão. Dificilmente a gente falar, muita gente às vezes confunde cooperação financeira com financiamento de exportação, né? Ou seja, uma coisa é você oferecer um recurso financeiro para ajudar um determinado parceiro, seja ele para qual destinação que ele vai dar, se é para o desenvolvimento, se é para uma questão de defesa tecnológica, enfim, ou os outros temas. Outra coisa é quando você está financiando uma exportação sua para esse país e está financiando isso. Quer ver um exemplo? Uma questão que ficou muito famosa no Brasil uns anos atrás foi o financiamento por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro ao Porto de Muriel, em Cuba, né? Então tem várias questões, tinha cláusulas secretas, milhões de questões em torno disso. Mas, de maneira geral, ela não era uma doação de dinheiro nem um crédito especial. Havia questionamentos sobre os termos financeiros? Sim, havia, porque ele não era um crédito de mercado, né? Mas era um crédito muito elevado que havia sido feito desde que Cuba comprasse serviços de empresas brasileiras, ou seja, o financiamento, na verdade, era uma forma de financiar a compra de um serviço por parte do governo cubano de empresas brasileiras. Então era um financiamento à exportação que é algo muito comum. Praticamente todos os países ricos e a boa parte dos países em desenvolvimento ou emergentes, enfim, o texto usa muita expressão, o texto do Aylon divide, né, entre países doadores, países emergentes e países em desenvolvimento, né? Mas, de maneira geral, há muitas confusões em relação à cooperação financeira. Um outro ponto muito importante, a cooperação financeira, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, é um tipo de cooperação muito burocrática, muito difícil de ser feita, em especial quando se envolve agentes públicos, porque existe, no Brasil principalmente, mas na maior parte das democracias liberais do mundo, há uma burocracia gigantesca para que você faça transferências de recursos financeiros públicos, seja para você, até mesmo para você receber recursos financeiros, mesmo que eles sejam privados, para um órgão público, é muito difícil. Então existe inclusive algumas questões em relação a isso que a gente vai conversar daqui a pouco. Bom, exemplos de outras categorias. Cooperação educacional, que é a que eu estou estudando, cooperação cultural, cooperação em turismo, a cooperação em defesa repetiu aqui, perdão. Cooperação em saúde, tirando a cooperação em defesa, que está repetido, que foi que na hora que eu fui fazer a análise, eu acabei mudando de coluninha. Essas são outras formas de se ver a cooperação internacional e outras denominações. A gente vai ver muitas vezes, como eu estava falando para vocês, que a cooperação, por exemplo, a cooperação educacional vai ser considerada uma cooperação técnica, ou uma cooperação tecnológica, ou uma cooperação internacional para o desenvolvimento, ou os dois. Só a única diferença é que são expressões menos utilizadas, conceitos menos utilizados
por quem estuda e por quem trabalha com cooperação internacional. A gente vai ver, por exemplo, nos textos, nos vídeos, que as pessoas que vão falar sobre cooperação vão usar outras expressões. Por exemplo, a Fernanda vai falar de cooperação em cultura e patrimônio, né? Que é uma outra denominação. Então a gente vai ter uma série de outras formas de se ler isso, né? Então existe uma infinidade de temas possíveis em cooperação, e todas as cooperações, eu conheço projetos em todos esses campos, né? Então, a cooperação educacional, a UNILA é um caso, né? Onde ela oferece cooperação internacional em forma de formação, formação e ensino superior. Cooperação cultural, por exemplo, é o caso que a Fernanda vai discutir. Cooperação em turismo, existem parcerias de divulgação mútua entre cidades, ou seja, uma cidade turística num país e uma cidade turística em outro país, trocam divulgações entre si, né? Então, por exemplo, quando eu estudava cooperação descentralizada de cidades, lá uns 10 anos atrás, mais ou menos por aí, havia uma cooperação, por exemplo, entre a cidade de Belo Horizonte, aqui no Brasil, e a cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires divulgava nos seus espaços a cidade de Belo Horizonte como um destino turístico, e a cidade de Belo Horizonte divulgava Buenos Aires como destino turístico. Tá? Então, é uma cooperação em turismo. Cooperação em saúde, aqui a gente no Brasil tem um caso muito simbólico e muito forte, que foi o Mais Médicos, né, que foi a parceria entre o Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde e o governo de Cuba para o emprego para trazer médicos cubanos para atender principalmente as periferias no Brasil. Então esse é um outro exemplo bastante interessante também que a gente pode olhar nisso, né? E eu acho que a gente até pode se aprofundar sobre isso com quem vier no debate e tal, falar mais sobre diferentes casos, que eu acho bastante interessante. Bom, passada essa primeira, que é a categoria por agenda, ou seja, qual é a agenda da cooperação, o que vai ser feito, ou seja, quais são os objetivos, né, como é aqui, o objetivo ao desenvolvimento, o objetivo é trocar tecnologias, ou o tema, né, tipo, é cultura, educação, ou seja, é a forma como a gente vai poder categorizar essas formas de cooperação, né, que isso é mais tranquilo, tirando ajuda humanitária internacional, cooperação técnica, cooperação internacional para o desenvolvimento, e principalmente cooperação financeira, não requer tanto cuidado teórico, ou seja, você falar que é uma cooperação em saúde, está dizendo que é uma cooperação internacional que envolve temas de saúde, né? Não tem uma grande, né? Não tem um grande aprofundamento em torno disso. Agora, quando a gente fala de cooperar pelas categorias, pelos atores, e aqui eu coloquei uma foto do G20, né? Do G20 que eram as 20 maiores economias do mundo, as 20 principais economias do mundo, né? Aqui a gente está falando de diferentes atores, ou seja, uma realidade muito diversa de atores políticos e econômicos, estatais, né? A gente está falando de estados, né? Tudo bem que aqui, falando sobre a categoria por atores, eu vou usar primeiro para conversar com vocês aquela tabelinha que está lá no texto, né? No primeiro texto da disciplina. E aí eles vão falar sobre a cooperação internacional, vão colocar aqui uma definição, que é uma definição que a gente já usou lá atrás, né? Ações levadas a cabo por Estados-nações, organizações desses, atores estatais, subnacionais ou ONGs de um país, com outros desses atores pertencentes a outros países, para alcançar objetivos comuns no plano internacional ou nacional de um dos atores, né? Ou seja, a cooperação entre atores de dois diferentes territórios nacionais. Né? Lembrando que estamos falando, sim, de uma perspectiva estadocêntrica, né? Ou seja, que leva em consideração o Estado como um marco de definição, o Estado moderno como um marco de definição das relações internacionais. Eu sempre faço esse lembrete para dizer que isso é uma questão natural, né? Vocês já viram isso, né? O Estado é um processo histórico, assim como as relações internacionais, não é uma coisa que, né, está dada. Então, e aí eles dividem entre a cooperação centralizada,
né, que é sempre de caráter oficial, levada a cabo por Estados-nações ou organizações destes, e descentralizada, levados a cabo por organizações subnacionais, públicos ou organizações privadas sem fins lucrativos. Isso aqui é uma questão que a gente tratou bastante no nosso último vídeo, né, que é o fato de que a cooperação descentralizada, ela pode até ser desenvolvida por organizações privadas, desde que elas não tenham fins lucrativos. Pelo menos a organização não pode ter fim lucrativo. Muitas vezes o mantenedor ou o principal doador até tem, mas a organização que está fazendo cooperação não pode ter fim lucrativo, senão não é considerado cooperação internacional. Senão aí é outra coisa, é business, é outro tipo de negócio, né? Bom, e aí eles vão dividir um pouco mais as categorias, a gente vai falar sobre isso em seguida. Bom, 2 comentários que eu achei pertinentes a fazer já de cara. Tem uma virtude desse modelo de explicação, dessa tabela, né, desse modelo de categorias, que é uma capacidade explicativa e orientadora de política, ou seja, ela tem uma capacidade de explicar muita coisa, essa forma como os autores colocaram, e ela ajuda a orientar a política, ou seja, ela fala, a cooperação bilateral ela pode ser vertical, norte-sul, horizontal, ao sul-sul, então assim, ela orienta a política, né? Ela facilita algumas decisões políticas. Mas a gente vai ver que tem muitos problemas aí, a gente vai conversar agora sobre isso, né? Lembrando que esse é um texto que é datado, né? Então muitos desses problemas também são correspondentes ao fato de ser um texto datado, né? Bom, e uma fragilidade, acho que a primeira fragilidade que a gente pode falar, é justamente essa oposição entre centralizada e descentralizada. Não que a categoria centralizada e descentralizada não seja relevante, é uma divisão de categorias muito relevantes, porque uma está falando que o ator é o Estado Nacional, ou seja, é o Estado Nacional ou organizações controladas por ele, e outros são organizações descentralizadas, ou seja, a corporação descentralizada são outras organizações que não são controladas pelo Estado. Parece simples, mas não é tão simples assim. Eu vou dar um exemplo de novo em relação à minha tese. Vou aproveitar, já que estou escrevendo esse negócio, aproveito e uso aqui, né? Na minha tese, por exemplo, quando eu vou analisar as universidades de missão institucional internacional, que é o caso da Unilab e da Unila, eu entro num questionamento. Elas têm garantido constitucionalmente a autonomia administrativa e pedagógica, ou seja, a autonomia universitária é um preceito constitucional, mas são organizações do Estado Nacional ao mesmo tempo, né? Então eu preciso considerar se essa autonomia é suficiente para que eu possa considerar a Unila e a Unilab atores de cooperação descentralizada, ou seja, que possuem uma agenda de cooperação própria, distinta da agenda de cooperação do Estado Nacional, ou se elas simplesmente cumprem o que o Estado Nacional define, ou seja, se é um órgão do Estado Nacional no campo da cooperação internacional, né? A gente falar em outros campos, a gente vai ter outras respostas. Ou se vai ter um espaço de autonomia que permite com que ela tenha uma agenda própria, né? Eu enfrentei esse mesmo tipo de dilema em outros momentos quando eu fui discutir, por exemplo, a cooperação internacional do Parque Tecnológico Itaipu, né? Por quê? Porque Itaipu é uma estatal e o Parque Tecnológico Itaipu, ele depende dessa estatal, ou seja, ele é diretamente vinculado a essa estatal, é uma entidade de direito privado, mas ele depende umbilicalmente de Itaipu. Então eu tentei, na hora de fazer a análise, eu coloquei como parte da cooperação descentralizada, mas fazendo essa ressalva, ou seja, que o PTI, as atividades que o Parque Tecnológico Itaipu desenvolvia, tinham uma ligação muito próxima, como definido pela usina binacional, ou seja, pelo órgão público, né, pela autarquia, pela empresa pública, que tem uma definição muito próxima com o governo federal. Lembrando que naquela época ainda não tinha nem a lei das estatais, né? A lei das estatais, ela garante uma liberdade, a lei brasileira das estatais, né? Acho que é do governo Temer, se eu não me engano, ela garante uma certa autonomia para os gestores, pelo menos formal, para a gestão das empresas públicas, né? A ideia era reduzir a ingerência política nessas empresas. Na época que eu analisava o PTI, nem essa lei existia, ou seja, se essa lei ainda é frágil, você pode questionar muitas coisas,
como eu questiono, é um fator. Sem essa lei, então, a coisa fica mais questionável ainda, né? Bom, aqui que eu já falei, cooperação centralizada. Aqui eu usei como exemplo a Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, um governo que desenvolve, que faz muita cooperação internacional, tá, gente? A Argentina tem uma tradição importante de cooperação internacional. Na verdade, tanto a Argentina, como o Brasil, como o Uruguai, têm tradições de cooperação internacional muito fortes, tá? O Paraguai também, o Paraguai principalmente como recebedor. Ou seja, ele tem parcerias de longo prazo de cooperação internacional, mas principalmente como recebedor. Uruguai, Argentina e Brasil também são grandes recebedores de cooperação internacional, ou seja, sempre foram, mas possuem uma tradição maior de doação de cooperação também, sabe? Se envolver em projetos de tanto de ajuda humanitária internacional, como de cooperação para o desenvolvimento, cooperação técnica, né? Então tem uma série de iniciativas desse jeito, dessa forma. Por isso que até acabei utilizando a Casa Rosada como um exemplo aí, né? Bom, a cooperação centralizada, de acordo com o texto, ela é sempre de caráter oficial, levada a cabo por Estados-nações ou organizações destes. Era aquilo que eu estava falando sobre as empresas estatais e sobre o PTI, né? E eu que estava falando sobre a UNILA também. E aí eles vão falar, olha, a cooperação centralizada, ela pode ser dividida em 3 formas. Então aqui, a primeira questão é, quem que é o ator? O ator é o Estado Nacional ou é um outro ator que não é o Estado Nacional? Então, se ela é o Estado Nacional, ela é centralizada. Se ela é o Estado Nacional, então, dependendo do número e do tipo de Estados nacionais, do tipo de organizações internacionais que tem personalidade jurídica internacional, ou seja, se é um Estado ou uma OI, você vai definir a próxima categoria, que é bilateral, quando tem 2 Estados-nações, triangular, quando tem 3 Estados-nações, e multilateral, quando envolve uma organização internacional. E aqui ele fala justamente a ideia de ser a organização internacional ser a doadora, tá? Isso é importante colocar. As organizações internacionais, elas têm um papel muito importante, como eu falei lá na nossa aula anterior, como plataforma de cooperação internacional, ou seja, como um espaço de aproximação dos estados, de promoção da cooperação entre os estados, mas também é um espaço que capta muitas capacidades, ou seja, desenvolve muitas tecnologias, capta muitos recursos, e aí recursos eu falo humanos, materiais, financeiros, e os converte para cooperar com outros atores. Então, é importante a gente lembrar, vocês viram isso em organizações internacionais, toda organização internacional, os recursos das organizações internacionais são emprestados, né? Ou seja, eles são cedidos por governos nacionais que fazem parte dessa organização, né? Então, quando a gente vê lá na tabela, quem são os maiores países que contribuem, os países que mais contribuem para as Nações Unidas, ou para a Unesco, ou para a FMI, e por aí vai. São justamente os países que transferem recursos para essas organizações, né? E muitas vezes eles acabam recebendo vantagens de governança, ou seja, de poder sobre essas organizações por conta disso. Quer ver um exemplo que eu acho que é importante lembrar? Assim, durante o governo Lula, né, no Brasil, você teve, e aí muito alinhado também à alta do preço das commodities e uma determinada política econômica, você teve um processo de transferência da dívida externa para uma dívida interna, né? Ou seja, se pagou, o Brasil parou de emitir títulos em dívida internacional, não parou, né, mas reduziu a emissão de títulos internacionais, passou a emitir mais em títulos em real, e assim, e junto com um grande fluxo de dólares, acabou conseguindo aí, por uma situação também, né, macroeconômica, cambial, específica, pagar a dívida do governo brasileiro junto ao FMI, né? E com o acúmulo de reservas, o governo brasileiro resolveu, inclusive, doar recursos, ou seja, disponibilizar recursos para que o FMI pudesse fazer ajudas internacionais. Eu não lembro o valor na época, era pouco
para o volume de reservas brasileiras e para o tamanho da FMI. 10, 20 bilhões, eu não lembro, de dólares. É muito dinheiro? É. Mas para o tamanho das reservas internacionais, ou seja, para a quantidade de moeda estrangeira disponível no Banco Central brasileiro e para o tamanho do Fundo Monetário Internacional, não era muito dinheiro. Então, nessa situação, o governo brasileiro fez esse movimento, não só porque ele tinha pago essa dívida, né, e era importante para ganhar autonomia internacional, né, lembrando que empréstimos do FMI sempre vêm com condicionalidades, então não ser mais devedor do FMI era uma coisa importante, mas ser credor do FMI, ou seja, aportar recursos no Fundo Monetário, também era importante, e no caso da FMI são recursos emprestados, não doados, porque isso garantia ao Brasil uma possibilidade de tentar negociar maior voz dentro da instituição, né? Ou seja, na época se discutia a reforma do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e uma das questões era ampliar a participação dos países emergentes, e o Brasil estava de olho nisso, né? Então, e por que está de olho nisso? Justamente para poder editar a forma como a cooperação financeira acontece a partir do FMI, né? Ou seja, o FMI era um agente de cooperação, é um agente de cooperação financeira internacional muito importante, né? Está envolvido em milhões de questões, mas é uma instituição muito importante. E a forma, as regras que essa instituição aplica para os financiamentos internacionais, para os resgates econômicos internacionais, são definidas pelo seu corpo técnico, obviamente, mas pelos países que detêm o controle da instituição. Quem são esses países? Os principais doadores e os vencedores da guerra, né? É importante lembrar que o FMI tem esse processo. Ele passou pouquíssimas reformas durante os últimos 70 anos. Então você tem uma situação aí bastante específica. Fechando parênteses, tem a bilateral, triangular. Triangular que a gente conversou, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Uma outra questão que eles trazem é que a cooperação bilateral pode ser vertical / norte-sul, que quer dizer que o doador é desenvolvido e o receptor está em desenvolvimento. Por isso que é norte e sul. São os termos que eles utilizam. E horizontal ou sul-sul. O doador e o receptor estão em desenvolvimento. Vertical e horizontal, eu estou falando no tipo de relação, ou seja, quando é vertical, quer dizer que um ator detém o controle, ou seja, uma relação vertical. Um ator tem mais poder do que o outro nessa relação e, portanto, ele define os termos da cooperação. Horizontal, nenhum dos dois possui tanto controle assim, então a tendência é que a cooperação tenha as suas regras mais negociadas. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, que isso é uma definição automática que não corresponde com a realidade. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Bom, então aí, como eu falei, as fragilidades que já dá para enxergar nesse modelo, que é de 2009, né, gente? É importante lembrar que ele é datado. Ele coloca geopolítica e hierarquia dentro do mesmo saco, ou seja, ele coloca o fato do país estar no que se considera como norte e o fato de ele estar como no sul vai determinar a hierarquia da cooperação, o que não é necessariamente verdade, porque a gente vai ver que mesmo entre países do sul existe uma assimetria muito grande. Entre países do norte também existem assimetrias? Sim. Né? Ou seja, a cooperação entre os Estados Unidos e a Dinamarca não é necessariamente simétrica. Né? Há assimetrias aí, né? Ou seja, há hierarquias presentes, mas de longe não são o tipo de hierarquia e o tipo de assimetria que existe numa relação entre um país como a China e um país como a Costa do Marfim, né? Ou seja, existem assimetrias muito grandes, né? E carências por parte do país recebedor muito grandes, certo? Muitas vezes existenciais, né? Ou seja, se a Dinamarca deixar de cooperar com os Estados Unidos, é possível, mas muito provavelmente ela não vai deixar de existir. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer com o Togo, né? Ou seja, são situações bastante diferentes. E aí um outro ponto que eu acho que é importante, que eles não discutem,
é como geopolítica e hierarquia, ou seja, essa questão norte-sul, sul-sul e vertical-horizontal, estão presentes nas cooperações multilaterais e triangulares. Ou seja, nas cooperações multilaterais a gente já falou sobre o FMI, né? É um caso bastante expressivo sobre isso. O Banco Mundial a mesma coisa, né? Na relação com outros órgãos, você também vai ter uma relação muito diferente, né? Ou seja, a forma como uma organização como a OMC coopera com um país em desenvolvimento é diferente da forma como ela coopera com o Japão, com os Estados Unidos, tá? Isso não é absoluto e não acontece em todos os casos, né? Mas a tendência é essa, né? Bom, descentralizada. E aí, por que eu usei as bandeirinhas da União Europeia? Porque a discussão sobre cooperação descentralizada, ela nasce a partir do projeto de desenvolvimento europeu. Justamente que tentava construir uma política externa europeia, uma política de cooperação internacional europeia. Vocês sabem o que é a União Europeia, né? Essa associação de tendências federalistas, né? De acordo com alguns, né? Outros vão achar que nem tanto, mas é uma associação de países, um processo de integração regional, o mais avançado processo de integração regional que a gente conhece, né? O mais reificado, o que é referência para os outros, para o bem e para o mal. E nesse processo, lá nos anos 90, lembrando dos anos 90, né? Fim da Guerra Fria, uma leitura muito otimista sobre o capitalismo e o liberalismo, né? Uma leitura de que haveria uma tendência a uma unipolaridade norte-americana. Então você tem todo um aprofundamento e uma aceleração do processo de integração regional europeu, tanto que vai ser nessa ocasião, em 1992, que vai se converter em União Europeia, né? Que se vai se pensar e se criar essa ideia de União Europeia. Tinha as comunidades europeias, a comunidade europeia, e você vai ter aí essa transição para a União Europeia. E quando você vai ter essa transição para a União Europeia, você vai se pensar em várias políticas comuns. A União Europeia tem políticas comuns. Então ela tem políticas comuns para imigração, não funciona também, mas tem uma política comum para diversas coisas, né? E uma delas, que existe inclusive um comissário, acho que hoje é uma comissária, eu acho, de política externa. E dentro desse capítulo de política externa, se pensava a cooperação internacional europeia como central, né? Central por dois aspectos. Primeiro, por aprofundar a relação da União Europeia como instituição, como bloco, mas também dos países membros, com países em desenvolvimento, ou seja, com países mais pobres do que a Europa, né? Em especial com países que foram colônias europeias recentes. Nominalmente a África, ou seja, a principal prioridade daquele momento era a cooperação africana, cooperação com a África. E a ideia é justamente aprofundar essa cooperação com a África, né, criar esses laços, aprofundar esses laços com os governos africanos, por vários motivos geopolíticos, econômicos, mas enfim, era uma prioridade da União Europeia na época. E o que o comissariado e os debates vão apontar, né? O que depois vai ser bastante elaborado por vários outros documentos, e, enfim, acadêmicos vão discutir isso depois também. Que a União Europeia tinha os países da União Europeia, as sociedades europeias, tinham uma vantagem muito importante que precisava ser aproveitada pela política externa europeia, que era justamente a cooperação internacional das instituições não governamentais ou governamentais, que não estavam sob o controle dos governos nacionais, que faziam uma intensa cooperação internacional e que muitas vezes, inclusive, difundiam os valores da comunidade europeia, ou seja, que difundiam os valores, difundiam as práticas europeias pelo mundo, e que isso deveria ser, de alguma maneira, agrupado, organizado e pensado como um instrumento de política externa, como era. Então, aí que você vai ter essa ideia de você associar a cooperação internacional desenvolvida por ONGs, sindicatos, universidades, fundações tecnológicas, escolas, ou seja, né, associações, toda uma gama de instituições que não são o Estado Nacional, né, ou que não dependem diretamente do Estado Nacional, ou que
podem até depender, mas que não são controladas pelo Estado, né, pelo governo, você poderia aproveitar esse trabalho, né, essas atividades, reconhecê-las, e acho que isso é muito importante também em cooperação em integração regional, tá, gente? Muitas vezes na integração regional você se pega várias iniciativas de cooperação ou de integração que já estão rolando em setores menores, você agrupa todas elas num pacote só e fala, olha, isso aqui é um pacotão de iniciativas, nananana, você articula elas, tenta potencializar, mas na verdade elas surgiram de várias outras coisas separadas, né? A IRSA é um exemplo disso na América do Sul. Então, quando a gente vai falar da cooperação internacional descentralizada, ela parte justamente desse pressuposto europeu, parte desse projeto europeu, que é um projeto de democracia liberal, que é um projeto ocidental branco, enfim, tem todos esses questionamentos, né? Que tem contornos neocoloniais, tem todos esses contornos que estão presentes dentro dessa idealização da cooperação internacional descentralizada. Mas vão ser eles que vão dar esse chute inicial e que vão dar um peso, conferir um peso maior para esses atores nas relações internacionais. Ou seja, esse movimento também tem um papel importante, né, que é dar um reconhecimento em documentos, ou seja, estados reconhecendo que instituições não estatais, ou pelo menos que não fazem parte dos governos, têm um papel importante nas relações internacionais, né? Lembrando aí que essa época, que é a época dos anos 90, a época das novas agendas, dos novos atores, onde você vai falar da emergência da questão ambiental, né? A gente vai começar a falar de aquecimento global nos anos 90, a gente está falando muito de buraco da camada de ozônio, de desmatamento, né? Vão ter as primeiras grandes conferências do clima, né? Vai ter a Rio 92 nessa mesma época, ou seja, você vai ter, e essas conferências envolvem muitos atores diversos que fazem cooperação internacional, você vai ter uma participação muito forte das ONGs, dos governos subnacionais, seja prefeituras e governos regionais. Você vai ter toda uma participação dessas instituições. As instituições vão estar muito presentes nesse processo dos anos 90, né? Então você vai ter, por exemplo, a conferência da UniHabitat, se eu não me engano, no meados dos anos 90, eu não vou falar o ano porque eu vou errar, que vai ter uma participação muito ativa dos governos subnacionais também, especialmente das prefeituras. Você vai ter uma série de espaços que vão ser de conferências internacionais, né? Muitos chamam essa era como a era das conferências. Então, é um período histórico, foi um período histórico propício para a emergência e o reconhecimento desses atores. Sem falar no óbvio também, acho que vocês já viram isso em História das RIs, viram isso em organizações, em teoria, que era justamente um período de avanço tecnológico de comunicações muito, muito grande e de transportes também, né? Que vai facilitar, vai baratear e facilitar a atuação de mais atores nas relações internacionais e também na cooperação internacional. Tá? Já falei bastante, vamos voltar aqui. Bom, cooperação descentralizada. Aí eu vou falar, levada a cabo por organizações subnacionais, públicos ou organizações privadas sem fins lucrativos. Aí ele vai dividir em duas, né? Oficial ou pública. Ele vai colocar como oficial, quer dizer, são aquelas que são públicas, são do Estado. Realizadas por entidades públicas subnacionais. E aí ele vai colocar direta e indireta. Direta, baseada no estabelecimento de relações diretas entre governos subnacionais de diferentes países. Indireta. Neste caso, as ações não implicam o estabelecimento de uma relação direta entre os atores. Aqui tem um detalhezinho que parece muito pequeno, mas diz muita coisa. Porque aqui no oficial ou pública, ele está falando assim, ó, entidades públicas subnacionais. Né? No direto, ele já chama essas entidades públicas subnacionais de governos subnacionais. E aqui tem uma reparação, e aqui tem um fator histórico também. Quando a gente está falando dos anos 2000, esse texto ele é fruto dos anos 2000, também é um período histórico das relações internacionais, onde você vai ter dois temas relativamente emergentes, mas muito fortes, né? Você vai ter a integração regional, que já vinha desde os anos 90, muito forte nas relações internacionais, como uma agenda de debate, né? E, por outro lado, o fortalecimento, né? E nos anos 2000 mesmo, o surgimento teórico mais expressivo
dos debates sobre paradiplomacia, ou sobre cooperação internacional descentralizada de governos subnacionais, que o nome não comprido, né? Então esse é um período onde essas diferentes questões vão estar muito em voga, né? Ou seja, e aí, por isso que quando ele fala de cooperação descentralizada, primeiro ele fala de organismos subnacionais, mas quando você vai vendo, inclusive o próprio texto, a definição é mais ampla, mas no fundo, ele está falando de governos subnacionais, em especial prefeituras, tá? Governos de cidades, né? Que eram, de fato, a grande novidade em termos de emergência de atuação. Não que não havia cooperação internacional e uma paradiplomacia, né, que é um tema bastante complicado, bastante polêmico, mas enfim, de governos subnacionais e de cidades antes. Imagina, a gente tem isso desde sempre. Desde que você tem um governo minimamente autônomo numa cidade, você tem uma cooperação internacional minimamente autônomo de uma cidade. Então, assim, você tem essa tendência, né? Isso é muito antigo. Você vai encontrar, né? Você vai ter relatos históricos muito antigos, mesmo em países em desenvolvimento. Mas quando a gente vai ter aqui, você vai ter uma tendência. Tanto que lá na discussão europeia, o termo era mais amplo, né? O termo envolvia sindicatos, universidades, mas a prática política vai se centrar principalmente nos governos subnacionais. Tanto que o projeto europeu mais bem sucedido dessa época para esse campo vai ser a Urbal, né? Que é uma rede que faz uma associação de cooperação internacional, né, um conjunto, uma sobreposição de redes de cooperação internacional entre cidades latino-americanas e cidades europeias, ou seja, aglutina determinadas iniciativas de cooperação que já existem e promove outras dentro desse marco. Ou seja, a ideia era promover cooperação internacional entre América Latina e Caribe, mas era principalmente América Latina, né? Na época a gente não tinha isso, não tinha esse cuidado, né? Principalmente da América Latina, e aí você vai fazer essa parceria com os europeus, mas também entre países da América Latina. Ou seja, a ideia era promover essa parceria entre os países da América Latina, mas a partir dessa cooperação europeia, tá? E embaixo, não oficial, realizada por organizações privadas sem fins lucrativos, ou seja, existe o espaço teórico, né, mas o debate da prática da coisa fica muito mais dentro dos governos subnacionais mesmo, tá? Bom, fragilidades desse modelo. A ausência de categorias debatidas na cooperação centralizada, e a gente volta aqui. A gente tem que discutir a cooperação descentralizada a partir de uma lógica norte-norte, sul-sul, norte-sul, ou seja, isso é importante. E existe a cooperação entre órgãos multilaterais e governos subnacionais e entidades, ou seja, as ONGs internacionais têm um papel importante de parceria com organizações internacionais, né? Ou seja, essa parceria existe. Ela é uma forma de cooperação internacional multilateral. Então, apesar de serem organizações descentralizadas, ou seja, que fazem uma cooperação descentralizada, elas também se encaixam e também fazem sentido dentro desse debate, dessas categorias que estão nesse texto em torno da centralizada. Tá? Bom, então, a outra cooperação não oficial pode acontecer com todas as categorias anteriores, exatamente, que é o que a gente estava falando. Então aqui estão os principais, né, recortes que a gente pode tirar dessas categorias, né, centralizada, descentralizada, pública e privada, bilateral, multilateral, triangular, vertical, horizontal, norte-sul, sul-sul, direta e indireta. Só para lembrar, centralizada, descentralizada. Centralizada é a partir de estados-nação, descentralizada de outros atores. Pública é desenvolvida por órgãos governamentais, privada pela iniciativa privada. Bilateral, multilateral, triangular, vocês já sabem. Vertical e horizontal e a hierarquia existente na relação de cooperação. Quem define as regras? Vertical quer dizer que tem alguém manda e alguém obedece. Horizontal quer dizer que é já uma relação mais negociada
em termos um pouco mais equilibrados, né? Norte e Sul, a gente sabe, né? Um ator do Norte, outro do Sul, ou vários atores, Sul-Sul, e direta e indireta, que eu acho que é importante, né? É um fator que eu acho que é importante destacar. Eles vão colocar a importância da associação direta e indireta, principalmente para os governos subnacionais, porque muitos governos subnacionais se utilizam da parceria de instituições privadas ou instituições públicas, fundações públicas, para fazer cooperação internacional. E isso é muito importante em vários aspectos, tanto para transação, tanto para receber recursos, né, materiais, como também para recursos financeiros. Lembra que a gente falou que a transferência internacional de recursos financeiros é uma situação complicada? É difícil, né, entre governos? Então, muitas vezes, o envolvimento de organizações internacionais ou de ONGs ajuda a fazer essa transação, ou seja, reduz os problemas legais e políticos, muitas vezes, presentes nisso. Quer ver um exemplo que não é de cooperação descentralizada? O Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos, entre Brasil e Cuba, tinha a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Os seus recursos passavam pela OPAS. Né? Então, isso é um exemplo de como essa situação funciona. Mas imagina para um governo subnacional, para uma prefeitura. Muitas vezes é muito mais fácil você desenvolver um projeto com uma cidade ou com uma organização estrangeira e você incluir uma ONG dentro desse projeto e a ONG receber os recursos e aplicar os recursos, do que você receber os recursos no caixa da prefeitura e aplicar. Realmente, a diferença é bem grande, tá, gente? Na prática, a diferença é muito grande. Quando você vai ler os manuais de transação financeira internacional, isso demora anos. Você receber um financiamento internacional no Brasil, mas em muitos países, na grande maioria dos países, justamente por conta de problemas com corrupção, de problemas com evasão de divisas, de transações internacionais, mesmo para você receber recursos financeiros, dá um trabalhão danado, tá? É super complicado. Então, muitas vezes, ter um parceiro, seja uma ONG ou uma organização internacional, ajuda bastante, tá? Agiliza o processo. Bom, outro modelo, tá? Então, eu peguei essas outras categorias e adaptei de outra forma. Tá? Isso aqui eu fiz a partir das reflexões para minha tese, né? Então eu me baseei e reconheço isso, óbvio, né? No modelo dos autores, e a partir deles promovi uma outra reflexão, né? Então, isso foi proposto ali para minha tese. Então, o envolvimento de atores domésticos, centralizada ou descentralizada, de atores de maneira geral oficial, pública ou não oficial ou privada, envolvimento de intermediários, direta e indireta, número de estados envolvidos. E aqui não é que os estados são os atores, né? Como está lá no texto. Aqui a gente está falando de número de territórios, os tipos de territórios nacionais de onde vêm as organizações, né? Ou seja, de onde vem essa ONG? Essa ONG ela é dinamarquesa. E ela está fazendo um trabalho numa cidade, sei lá, na Cidade do Cabo. Então, é uma cooperação norte-sul bilateral. Né? Dimensão geopolítica, norte-sul, norte-norte, sul-sul. E aqui tem um fator que a gente pode discutir sobre a cooperação triangular. Hierarquia horizontal e vertical. Uma das questões que eu acho que, para minha tese, pelo menos, foi muito importante, eu acho que é muito importante que vocês não deixem de prestar atenção, é sobre o divórcio entre a dimensão geopolítica e a dimensão hierárquica, que lá no texto está tudo misturado, tá? E no texto do Bruno também. É importante destacar que no texto do Bruno Ailon isso também está bem misturado. Já um texto um pouco mais recente, só que é um texto propositor de política pública, né? Ele é um texto para o IPEA. Né? Então ele tem uma função não necessariamente acadêmica, ele também é acadêmico, mas ele é recomendador, ele recomenda política pública. Então, por isso que ele tem algumas categorias e algumas questões um pouco mais complicadas, né? Um pouco outras. Então aí você tem
A dimensão geopolítica e a dimensão hierárquica, elas estão divorciadas porque muitas vezes uma relação sul-sul, como a gente falou, ela não é horizontal, ela é vertical, que existe uma hierarquia estabelecida, tá? E muitas vezes uma relação norte-sul pode não ser vertical. Depende das instituições, depende da agenda. A gente vai ver, por exemplo, a discussão que a Fernanda vai trazer sobre cooperação norte-sul no campo da cultura, e a gente vai ver que a avaliação dela, e pelo que ela me falou, eu concordo, que há uma relação horizontal entre o Goethe Institut da Alemanha e o FRJ e o Museu Nacional. Né? Ou seja, são instituições que estão em um país do norte e um país do sul. Né? Uma organização privada que recebe recursos públicos, mas é uma organização privada, e no sul uma organização pública, mas de autonomia, uma autarquia pública dentro de uma outra autarquia pública, mas que tem autonomia constitucional, né? Que é o caso da FRJ. Então, inclusive a maior universidade, uma das maiores universidades públicas do Brasil, acho que é a segunda maior, né? Acho que a USP é maior, não sei, posso estar falando besteira. Mas é uma das maiores universidades brasileiras, das 2, 3 maiores universidades brasileiras. Então você vai ter, apesar dessa disparidade, uma relação horizontal, ou pelo menos próxima da horizontalidade. Quando a gente vai ver por outro lado, no caso da UNILA, que a Leila vai discutir na semana que vem, né, que já vai sair o vídeo daqui a pouquinho, na cooperação entre o Brasil e os países sul-americanos com os quais o Brasil tinha convênio para trazer estudantes não brasileiros para a UNILA, você vai ter uma situação na qual a instituição, a UNILA, instruída razoavelmente, né, em diferentes graus, dependendo do período, pelo governo federal, define as regras para esses governos estrangeiros. Ou seja, existe um certo controle por parte do governo sobre os termos dessa cooperação internacional. Ou seja, não é uma relação horizontal, é uma relação vertical. Né? Ou seja, a gente pode falar de integração solidária, tal, tem várias questões, mas continua sendo uma instituição brasileira que segue as normas brasileiras e que tem uma relação na qual ela define os termos nos quais essa cooperação internacional acontece. Né? Não são termos negociados, são definidos pela instituição. Então não é uma cooperação horizontal, é uma cooperação vertical. Né? Não estou falando mal, tá, gente? Mas é a realidade, é isso. Analiticamente, é isso. Né? Sou o maior fã da cooperação internacional da UNILA, fui gestor da cooperação internacional da UNILA, mas realmente essa é a realidade. É uma das tristes realidades que eu relato na minha tese. Fragilidades do modelo. Menor capacidade explicativa de causalidade dos modelos. Por quê? Aqui no modelo anterior, por mais que ele explique menos coisas, as coisas que ele explica, ele consegue criar algumas causalidades, né? Ele consegue falar, isso acontece por causa disso, por causa do aquilo, aquilo. No modelinho que eu estou usando, né, que eu adaptei, não. Né? Mas uma vantagem do modelo é que ele reconhece iniciativas que destoam das expectativas teóricas mais recorrentes. Esse era o grande objetivo para mim quando eu fui escrever minha tese, né? Porque como eu estava falando de um tema que não é tão analisado, ou seja, tem 2, 3 textos que falam sobre cooperação internacional e educacional no Brasil, né? Textos grandes, né? Que usam esses termos. Tem outros textos que falam sobre isso, mas não usam esses termos, né? Não sou tão inovador assim. Então ele tem fragilidades, né? Por isso que eu coloquei aqui, gente, você decide, na hora de vocês lerem os nossos objetos, lerem as nossas entrevistas, na hora que vocês forem responder a avaliação, vocês vão ter a oportunidade de escolher por onde que vocês vão analisar. Se é por uma perspectiva mais aberta que eu adaptei do texto, ou se é a partir do texto mesmo, tá, gente? Bom, eu vou interromper o vídeo, porque ele já ficou bastante longo. Eu achei que daria pra gente cobrir a cooperação triangular só nesse vídeo, mas eu acho que ele vai ficar muito comprido. Então, a cooperação triangular vai ficar pro próximo vídeo que eu vou lançar logo em seguida, tá? Pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido interessante, eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. A ideia aqui é contribuir com conhecimento teórico, mas também com conhecimento teórico que tenha
uma aproximação com a realidade, certo? Que tem uma ligação com a realidade. E que tem uma ligação, inclusive, com a prática profissional, né? Os estudantes, pelo menos, que estão fazendo no ano certinho, eles estão no último ano, né? Há outros estudantes da disciplina também, de outros cursos, o que eu acho o máximo. Mas eu acho importante a gente trazer essa dimensão teórico-prática, e esse é o principal desafio, esse é um dos principais desafios desse vídeo, é um dos principais desafios da disciplina, tá? Bom, a gente termina por aqui. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa se puder, usem máscara, álcool e gel, se cuidem, para que a gente possa se ver em breve em outras condições, beleza? Até logo e bons estudos!